Um padre tem sua sobrinha sequestrada por um grupo de vampiros. Indo contra as ordens da igreja, o padre parte em busca do resgate de sua sobrinha. Com isso, ele terá que enfrentar a ira dos vampiros e da igreja, que deseja trazê-lo de volta vivo ou morto. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Resenha Fílmica. Hoje irei resumir o filme de terror e ação Padre, de 2011, dirigido por Scott Stewart. O conteúdo a seguir irá conter spoilers, então continue por sua conta em risco. Dito isso, vamos lá! O filme se inicia em uma espécie de gruta, que no filme são conhecidas como colmeias. Vemos um grupo de padres dentro do local. Um deles diz que sente como se fosse morrer, mas outro padre, que aparenta ser o líder, diz que eles têm ordem para estarem ali. O líder do grupo pede para todos pararem, e percebe que eles haviam caído em uma armadilha. Criaturas começam a surgir atacando o grupo. Percebendo que eles não teriam chances, todos começam a fugir do local. No meio da fuga, o padre que havia dito que eles morreriam, acaba caindo e sendo pego. O líder do grupo agarra sua mão, tentando impedir que ele seja arrastado, mas o esforço é em vão e as criaturas o puxam, o impedindo de fugir. Em seguida, o filme nos mostra uma introdução animada, que diz que sempre existiram homens e vampiros, e que por muito tempo as duas raças estão em guerra. Com a raça humana perto de entrar em extinção, os humanos começam a viver em cidades cercadas, sendo protegidas pela igreja e por sua maior arma, os padres. Os padres começaram a vencer os vampiros, e os que sobraram foram presos em reservas, mas a igreja, com medo do poder dos padres, resolveu dissolver o grupo, e os poucos que restaram passaram a viver na obscuridade. Em seguida, vemos uma família que mora em uma espécie de fazenda, onde as terras são praticamente improdutivas devido à radiação. Enquanto a família estava na mesa, fazendo as preces para jantar, eles sentem um tremor, e ao olharem pela janela, veem o avanço de várias criaturas. Owen então pede para sua esposa Shannon esconder sua filha Lucy, em uma espécie de porão secreto que estava escondido abaixo da mesa. Shannon avisa para sua filha que independente do que acontecesse, ela não deveria gritar. Owen tenta enfrentar as criaturas, mas infelizmente ele não consegue resistir por muito tempo. Ele e Shannon acabam sendo derrotados. A escotilha do esconderijo se abre, uma sombra avança em direção a Lucy. Devido ao medo, a garota não resiste e acaba gritando. Na cidade, um sino da igreja toca, e vemos o antigo líder do grupo de padres misturados à multidão. Ele vai para uma espécie de confessionário e começa sua confissão para o Monsenhor, dizendo que tem o mesmo sonho de sempre, lembrando-se do dia que não conseguiu salvar seu amigo. Já na porta de sua casa, o padre percebe alguém se aproximando e o ataca. Se tratava de Hicks, um xerife que trazia informações. Ele explica para o padre que houve um ataque de vampiros e que sua sobrinha Lucy havia sido sequestrada, seu irmão estava muito ferido e sua cunhada Shannon havia falecido. Hicks diz que vai atrás de Lucy e convida o padre para acompanhá-la na jornada, mas o padre permanece em silêncio. Logo em seguida, o padre pede uma audiência com os monsenhores, que são os líderes da igreja. O padre conta a história para eles e diz que houve um ataque de vampiros, mas nenhum dos monsenhores lhe dá importância, e dizem que ataques de vampiros eram impossíveis. Eles dizem ainda que se ele sair da cidade por conta própria, estará se rebelando contra a igreja. Em seguida, vemos Lucy presa, e um homem aparece a provocando. Ela diz que seu tio é um padre, e que ele irá vir atrás dela. O homem então se aproxima da luz, e vemos que se tratava do antigo padre que havia sido arrastado na colmeia, e que ele havia se tornado um vampiro. Em outro local, o padre conversa com um dos monsenhores, o único que ainda tentou ajudá-lo. O padre diz que precisa ir atrás de sua sobrinha, mas o monsenhor diz que ele não pode fazer isso. Então, um grupo de soldados se aproxima. O grupo é facilmente derrotado pelo padre, que se retira do local. Já em sua casa, ele prepara seu equipamento e pega sua moto, saindo assim da cidade e entrando no deserto. Ele pilota por dias e noites, até chegar a um posto avançado. O posto avançado era a casa de seu irmão. Ao chegar lá, ele vê as coisas destruídas e se encontra novamente com Hicks. E em seguida, vão para uma cidade menor. Ao chegarem lá, eles encontram um vendedor ambulante, que vende águas bentas, entre outras coisas, que supostamente serviriam para derrotar vampiros. Hicks o expulsa da cidade, mas antes do homem se retirar, ele acaba reconhecendo o padre. Em seguida, eles vão ao encontro de Owen. Ele está muito ferido, então pede para seu irmão encontrar Lucy e matar todos os vampiros pelo caminho. Na cidade, os monsenhores convocam um grupo de padres e lhes dá a missão de trazer o padre fugitivo de volta, vivo ou morto. No dia seguinte, Owen é sepultado ao lado de sua esposa, pois ele também não resistiu às feridas e acabou falecendo. Hicks e o padre decidem ir em direção a uma reserva. Lá, eles encontram um grupo de familiares, pessoas que são transformadas por vampiros, mas podem sair na luz do dia, e são bem mais fracas que os vampiros de verdade. Dentro da reserva, eles encontram um familiar assustado, que diz que o mestre vai ficar nervoso. O padre lhe pergunta sobre a garota, mas o familiar diz que não sabe de nada. Enquanto o padre continuava com o interrogatório, chegam mais familiares ao local. Eles então atacam Hicks, que consegue se esquivar e contra-atacar. Hicks corre e consegue voltar para a superfície. Os familiares o seguem, mas o padre também chega ao local e começa a derrotá-los. Ele volta a interrogar um dos familiares que havia restado, mas o sol começa a se pôr e os vampiros saem de suas tumbas. Eles chegam na superfície da reserva e avançam em direção ao padre, que mostra suas habilidades, derrotando várias criaturas.
O familiar que ficou vivo diz para o padre que Lucy havia sido levada para o oeste, mas antes que ele pudesse dar mais informações, outro vampiro aparece eliminando o familiar. Em seguida ele tenta fugir, mas é capturado pelo padre que o elimina. O padre então acredita que Lucy foi levada para uma colmeia que havia sido destruída no passado, a mesma colmeia onde seu amigo foi capturado. O vendedor que foi expulso da cidade por Hicks se encontra com um ex-padre que havia virado vampiro. A partir daqui, irei chamá-lo de Vampiro do Chapéu. O vendedor então diz ter visto um padre que estava andando com o xerife da cidade. O Vampiro do Chapéu mostra interesse na informação, mas depois ataca o vendedor, sugando seu sangue e o transformando em um familiar. Hicks e o padre continuam seguindo viagem em direção à colmeia. Eles então decidem parar em um local para descansar. E nesse momento, eles têm uma conversa onde Hicks diz amar Lucy, mas o padre diz que caso ela esteja infectada, ele terá que matá-la. O padre e Hicks chegam em uma colmeia. Ele então diz para Hicks atirar em qualquer coisa que aparecer, e em seguida se atira em uma cratera. Já lá embaixo, o padre vê um vulto passando entre os túneis da colmeia e começa a persegui-lo. Ele consegue alcançar e descobre que era a sacerdotisa, que no passado fazia parte do seu grupo. Ela lhe diz que a mandaram para levá-lo de volta, e que junto a ela enviaram mais 3 padres, que haviam seguido para a cidade de Jericó. Eles escutam barulhos de tiros, e Hicks estava enfrentando uma criatura, que o padre chamou de Guardião da Colmeia. O padre e a sacerdotisa decidem então enfrentar a criatura. O monstro se mostra muito forte. Com a ajuda da sacerdotisa, o padre consegue avançar no ar e cortar a barriga do monstro. A criatura cai, aparentemente morta, mas torna-se levantar. Hicks então a finaliza com um tiro. Em seguida, eles encontram uma área nova na colmeia e percebem que ali estava sendo criado um novo exército de vampiros. As criaturas cavaram um buraco que apontava em direção à cidade de Jericó, a mesma cidade para onde os outros padres haviam ido. Um trem chega à cidade, e de dentro dele sai o Vampiro do Chapéu. Em seguida, os vampiros começam a atacar a cidade, enquanto o Vampiro do Chapéu trata o caos como se fosse uma orquestra. Os 3 padres chegam à cidade e desafiam o Vampiro do Chapéu. Um dos padres parte para cima, mas é facilmente derrotado, o que causa um espanto nos 2 padres que haviam restado. O grupo do padre chega à cidade já pela manhã, e a encontra destruída e aparentemente deserta. Eles se separam para vasculhar a cidade, e em seguida encontram os 3 padres derrotados e crucificados. Hicks então diz que não tem como terem atacado a cidade e fugirem, pois não havia reservas ou comércio por perto para os vampiros se esconderem ao amanhecer, e logo eles percebem que as criaturas estavam usando o trem para atacar as cidades. O padre então recarrega suas motos e queima seus antigos companheiros. Em seguida, eles partem em direção ao trem. Próximo ao trem, Hicks saca sua arma e aponta para o padre. Ele pede para ele prometer não matar Lucy, e no meio da discussão, a sacerdotisa diz para Hicks que na verdade Lucy era filha do padre. O padre então diz que ele era um bebê quando o clero o levou. Ele então toca no ombro de Hicks e diz que eles precisam enfrentar o que estava por vir juntos. Já do lado do trem, Hicks consegue subir pela porta dos fundos. Alguns familiares saem do trem em cima de suas motos e começam a perseguir a sacerdotisa, mas ela consegue abrir distância. O padre também consegue subir no trem e chegando à parte de cima, ele encontra o Vampiro do Chapéu. Enquanto isso, a sacerdotisa que conseguiu pegar distância começa a instalar várias bombas nos trilhos. O padre, ao ver seu antigo amigo, diz que ele havia morrido, mas ele retruca que o padre o deixou morrer. Ele diz que perto de sua morte, a rainha vampiro salvou, o transformando no primeiro vampiro humano. Ambos avançam em direção um ao outro, e a luta se inicia. O grupo de motoqueiros alcançam a sacerdotisa, mas ela os enfrenta, conseguindo derrotar alguns. Enquanto isso, no trem, a luta do padre contra o Vampiro de Chapéu continua, com o padre levando a pior. A sacerdotisa saca uma espécie de corrente, e assim consegue pôr um fim nos familiares. Devido à sua luta, ela percebe que o ativador da bomba foi destruído, então ela tem uma ideia enquanto olha para sua moto. O padre continua com dificuldades, e em meio à luta, ele é atirado para fora do trem, mas antes que ele caísse totalmente, ele consegue segurar nas ferragens da parte inferior, impedindo assim a sua queda. Hicks continuava tentando avançar pelos vagões, mas o vagão estava cheio de casulos, de onde começam a nascer vários vampiros. Ele consegue correr e fechar a porta do vagão, e em seguida encontra Lucy, que estava sendo mantida como refém de um familiar, que foge para outro vagão com a garota. As madeiras do chão começam a quebrar, e de lá sai o padre, que estava bem machucado devido à luta contra o Vampiro do Chapéu. Os monstros finalmente se soltam, mas Hicks faz buracos no teto com sua arma, e assim as criaturas são destruídas pelo sol. Eles chegam até o vagão em que Lucy estava, mas o Vampiro do Chapéu aparece, derrubando os dois. Hicks é chutado para fora do trem, mas ele cai perto de um familiar caído com uma moto. O padre continua sendo castigado pelo Vampiro do Chapéu. Lucy consegue golpear o familiar, e com a ajuda de um candelabro, ela coloca fogo nele. Em seguida, ela pega uma faca e avança para cima do Vampiro do Chapéu. Ele então a acerta, a desmaiando, e com a mesma faca que havia tomado de Lucy, a encrava no ombro do padre, que acaba desmaiando devido à dor. Ele joga mais um candelabro no chão, e assim o vagão começa a queimar. Ele então agarra Lucy e salta para cima do trem.
A sacerdotisa avança em direção ao trem com sua moto cheia de dinamites. O padre então acorda e consegue tirar a faca que estava cravada em seu ombro. O vampiro do chapéu estava prestes a transformar Lucy, mas o padre aparece e o impede. Lucy então se desequilibra e cai do trem, mas o padre consegue segurá-la. O vampiro aparece pronto para derrubá-los, mas percebe a sacerdotisa que estava vindo em alta velocidade em direção ao trem. A moto se choca com o trem, explodindo tudo. O padre, Lucy e a sacerdotisa conseguem saltar antes do impacto acontecer. Depois da explosão, o padre segura Lucy em seus braços. Hicks também chega ao local e sorri para Lucy. Logo em seguida, os dois se abraçam. Em meio à fumaça, o padre vê a sacerdotisa, que também havia sobrevivido à explosão. Ao olhar para cima, ele vê o chapéu que pertencia ao vampiro. O chapéu acaba caindo em seus pés. Tudo indicava que o vampiro não havia sobrevivido. O padre então retorna para a cidade. Ele entra em uma espécie de missa. O Monsenhor-chefe, furioso, diz para o padre de como ele se atrevia a voltar àquele lugar sagrado. O padre então tira a cabeça de um vampiro do saco e joga aos pés do Monsenhor. E diz para olharem no trem próximo à cidade, pois acharão centenas iguais àquela cabeça, e de que a rainha não se encontrava com eles. O Monsenhor grita, dizendo que era mentira e que a guerra já havia acabado. Mas o padre, saindo, diz que não, que estava apenas começando. Ele então sai novamente da cidade e encontra a sacerdotisa, que diz que já avisou os outros e que eles o encontrarão na cidade 7. Ele então confirma com um balançar de cabeça e segue seu caminho. E assim, o filme chega ao fim. Padre é baseado em um manhwa de mesmo nome. Manhwa são quadrinhos sul-coreanos que lembram muito os mangás. O manhwa de Padre foi criado por Ryong Mi-won, certeza que minha pronúncia está errada. O manhwa teve seu primeiro volume publicado em 1998, e aqui no Brasil foi lançado pela editora Lumos. A história dos filmes e dos quadrinhos são bem diferentes, então, para quem gosta de quadrinhos, mangás e manhwas, fica a dica. Pelo final do filme, tudo indica que havia a intenção de ter uma continuação, coisa que nunca aconteceu e acho muito difícil de acontecer. Fala pessoal, se gostaram do vídeo, considerem curtir e se inscrever no canal, assim vocês incentivam o nosso trabalho, nos permitindo trazer cada vez mais resumos de filme. Um abraço a todos e até mais!